eu não ia fazer nada a ver com marketing. Eu tinha já estava matriculado na George Brown College, que é aqui em Toronto, e eu ia fazer Hospitality and Tourism Management. Nada a ver. Olá, está começando agora o Brainscast, um podcast que conversa diretamente com profissionais brasileiros da área de marketing e comunicação que moram no Canadá. O Brains é uma organização sem fins lucrativos, inicialmente criada por 4 mulheres brasileiras, com o intuito de construir networking entre os imigrantes profissionais da área de marketing e comunicação. E se você chegou até aqui para ouvir uma de nossas histórias, seja muito bem-vindo. Eu sou a Laís Almeida e no episódio de hoje nós vamos conversar com o Jefferson Vieira. Jefferson mora em Toronto, mas é paulista lá de São Caetano do Sul. Atualmente ele trabalha no Canadá com Você, uma empresa de imigração e educação canadense. Trabalhou por 15 anos no Colégio Abaco e no Access International School como professor e como arte educador, nos últimos 3 anos como coordenador de marketing. Teve uma agência de intercâmbio durante 5 anos, né? E teve seu primeiro contato com marketing na faculdade de gestão de moda. Isso mesmo, ele é formado em gestão de moda e vai explicar o que ele está fazendo agora na área de marketing. Seja muito bem-vindo, Jeff, para os alunos, né? Tudo bem? Tudo certo, Laís. Tudo bem, e você? Tudo certinho também, graças a Deus. Bom, vou começar com uma pergunta muito específica. Vamos lá. Qual foi o seu maior mico em inglês? Mas perguntando isso para um professor de inglês, acho assim, né, que nem deve existir. Não, existe. Sempre existe no processo de aprendizagem. A gente sempre acaba pagando mico, né? Não sei dizer, assim, um mico que eu tive aqui já no Canadá. Não precisa ser, pode ser o mico eu lá acho no que começo. Né? Logo no comecinho, no meu primeiro intercâmbio, que eu fiz um intercâmbio para Orlando, e para estudar, inclusive, inglês, para aperfeiçoar meu inglês, na época, no Brasil, ainda não existia a bolacha Oreo, não tinha chegado lá. E só que aí eu fui no McDonald's e eu fui pedir, eu lembro muito bem dessa cena, que eu fui pedir um McFlurry de Oreo, né, que não existia lá, e eu também não conhecia o nome da bolacha. Sim. Então eu li lá Oreo, e eu li, só que eu entendi Hero. Oreo, Hero, parecido. E aí eu fui perguntar, eu queria um McFlurry de Hero. Hero, aí ela, Hero? Hero, Hero. E ela não tava entendendo. Então aí foi aquele dia que eu conheci o Oreo, que é a bolacha tão famosa agora que tá no Brasil e todo mundo. Senhor. A moça fala, gente, o que esse homem quer? Pelo amor de Deus. É sempre assim, né? Quem viaja sempre acaba... O mico é sempre na hora de pedir uma comida, né? Sim, sempre. Eu e a Maida, a gente já passou pela mesma coisa. E também para não pronunciar uma palavra nova, né? Sim, exatamente. Não conhecia uma palavra. Como é que pronuncia isso? Né? Exatamente. A gente e é um nome, né? Então é difícil vocês saber como é a pronúncia daquele nome, né? Sim, é um nome específico, igual chamar as pessoas, né? Exatamente. Meu nome, por exemplo, é Passaperto aqui, as pessoas não conseguem Não, é igual falar. o nome das cidades aqui, né? Sim. Até então eu falava Vaughan, agora você quer Vaughan. Eu também, quando eu cheguei eu falava Vaughan, eu falei, gente, que nome estranho. Aí quando eu tava no metrô eu falava Val, que Val é essa? Pra onde que vai? O que é isso? Com o tempo a gente vai pegando a pronúncia e melhorando. A gente vai entendendo. Ai, faz parte. Mas então, conta aí pra gente um pouquinho como é que foi a sua trajetória profissional, por que gestão da moda e o que fez aí mudar pra marketing? Não, é difícil, porque quando eu morava ainda no Brasil, o pessoal perguntava, você faz o quê? E eu tinha dificuldade de explicar, porque eu era meio polivalente lá no colégio e eu fazia de tudo um pouco. Então, como eu fiz inglês, curso de inglês desde pequeno, né, em escola particular mesmo, de idiomas, então eu sempre tive muito contato e sempre fui apaixonado pelo idioma, por aprender línguas, mais especificamente em inglês, porque eu sempre tive o sonho de morar fora. Então, se esse era um sonho, eu falei, não, eu preciso então ser fluente, pelo menos no idioma inglês. O meu sonho era morar nos Estados Unidos, né? Então foi por isso que eu comecei a estudar inglês. Só que a gente se forma, né, no ensino médio muito jovem, a gente ainda cheio de incertezas, não sabe o que você quer da vida, o que você quer estudar, o que você quer como carreira. E aí você vai naquelas opções dos testes de aptidão que a gente costumava fazer no último ano. Vocacionais. Exatamente. E aí eu vi que eu tinha eu era muito ligado à área
de humanas, né? Então a área eu era muito ligado com a criatividade, muito conectado a isso. E deu para mim lá publicidade e propaganda, moda, arquitetura, design de interiores. E eu sempre gostei de teatro, né? Então, o Uhum. meu sonho, na verdade, era fazer artes cênicas. Mas, como a gente é muito novo, a gente pega muita influência dos pais. E os pais, Sim. não, pelo amor de Deus, você vai passar fome, não vai ser ator, vai procurar uma carreira, depois você faz como um hobby, quem sabe se der certo, pelo menos você tem uma outra formação. E aí eu passei no vestibular para publicidade e propaganda e para gestão e para moda, na verdade, né? Uhum. E na época eu gostava muito de desenhar, porque eu sempre fui viciado em animação, Disney, e eu sempre gostei de desenhar. E aí, Uhum. como tinha muito esse lado na faculdade de moda, eu falei, eu acho que eu vou fazer moda. Apesar que eu não era muito conectado com moda em si, mas eu gostava muito de desenhar estampa de camiseta, Ai, que legal. desenvolver estampas, né, para camiseta. E eu Uhum. falei, quer saber, eu vou fazer moda. E aí, durante o primeiro ano e meio, é todo mundo junto. E aí depois o curso se dividia, né, em criação e gestão. E aí, como eu Uhum. estava me identificando mais com a parte de gestão, negócios, marketing, aí eu falei, acho que eu vou fazer gestão. E foi aí que eu tive todo o embasamento para poder trabalhar com marketing, né? Apesar que eu demorei um certo tempo para trabalhar diretamente com marketing e Uhum. sempre fui ligado à educação. Então, desde antes de me formar no ensino médio, eu já dava aula de inglês. Então, eu comecei muito cedo e mudei de escola e eu entrei num grande colégio na cidade onde eu morava. E aí ali eu vi a oportunidade de crescer e fui crescendo cada ano, cada vez pegando mais funções, mais coisas diferentes. Né? Então, quando pergunto o que você é, eu sou professor, sou arte educador, sou produtor cultural, De tudo um pouco, de tudo um tudo um pouco, tudo pouco. voltado para arte. Exatamente. Tudo voltado para lá, pro lado da criatividade, né? Sim, legal, bem legal. E você ainda dá aula? Porque assim, eu sei, eu já fui professora um momento da minha vida, e eu sei Uhum. que a gente fica com esse negócio de querer continuar ajudando, continuar ensinando o próximo, Eu né? falo que ensinar não é profissão, né? É uma dádiva, é um dom. Né? Sim, Então, quando você tem esse dom, você acaba fazendo com amor. Então, é difícil você se desvincular. Quando eu vim para o Canadá, eu fiquei um tempo, porque com college você quase não tem tempo para fazer para nada, viver. para viver exatamente, é toda hora ali, assignments, projects. Sim. Então, eu fiquei um bom tempo. Quando eu vim para cá, eu fiquei um tempo sem dar aula. Hoje eu já dou aula novamente e para mim é um refúgio. Né? É claro que eu não dou aula de teatro, que é o que eu mais gostava de lecionar, né? Produzir e criar junto com os alunos. Mas eu Uhum, gostava muito de ensinar o idioma, ensinar inglês. Então eu voltei a dar aula particular, né? uhum. Online, virtualmente. Eu tenho alguns alunos no Brasil. E então eu voltei. Então tô dando aula e tô me realizando aí no contraturno, podendo aí dividir um pouco do meu conhecimento com os alunos. Com os próximos e continuar um pouquinho com o pé na educação, né? Que Com é certeza, com difícil certeza. É deixar, né? difícil deixar. É. E esse negócio de gostar de arte cênica, eu fiquei sabendo aí que você já morou em Nova York um pouquinho, fazendo. Assim, eu não Sim. ia deixar jamais fazer essa pergunta, porque quem me conhece sabe que eu sou a louca de Nova York, Ah, você tipo, também? amo, amo. Meu marido fala que eu sou maluca. Não, todo mundo que vai para Nova York acaba me procurando. Jeff, eu tô indo para Nova York. Você monta o roteirinho e eu adoro Por montar roteiro de saber que minha viagem. próxima ida eu já sei pra onde recorrer. E Nova York é o meu sonho, o maior sonho de olha que engraçado. Era morar em Nova York. Eu sempre tive o sonho de Ó, morar em Nova York. o meu também. Eu ainda não guardei ele, tá? Ele ainda tá aqui. E eu ainda falo com meu marido. Eu ainda tô esperando a hora, tá? Ainda tô Não, esperando. não, e você sabe que Toronto entrou na lista por ser uma das cidades mais próximas de Nova York aqui do Aham. Canadá. Então, isso Mesmo motivo foi aqui. exatamente, isso foi um fator muito importante na hora de eu decidir a cidade aqui no Canadá. Então, eu sou apaixonado por Nova York e dentro da área artística, eu sou apaixonado por teatro musical. Então, eu tenho uma formação em teatro, né, teatro raiz mesmo, mas eu Uhum. sempre sempre montei, produzi, escrevi, compus também música Que musical junto máximo. com amigos que trabalhavam comigo.
Então eu sou apaixonado por teatro musical e Nova York, com certeza, é o grande palco do teatro musical, por conta ali da Broadway. E tem mais de 50 espetáculos em cartaz de uma única cidade. Então, quando eu me formei em moda, depois eu fui fazer um técnico em artes dramáticas, que foi realmente que eu não deu para fugir, eu tive que voltar para a formação em artes. E aí, quando eu me formei, como eu não tinha muito... O programa não tinha muito foco na parte de TV e cinema, eu falei, quer saber, eu vou procurar uma especialização dentro da área de cinema. E aí eu fui fazer Acting for Film na New York Film Academy, que é uma escola gigantesca em Nova York. Eles têm Nova York, no mundo inteiro, né? Em Hollywood, Sydney, Europa, enfim, tem vários lugares. E aí eu decidi fazer esse intercâmbio. Foi quando eu morei 4 meses em Nova York, fazendo esse curso de Acting for Film, que é atuação para filme, cinema, novela, tudo que envolve, né, teledramaturgia. Fora do teatro, fora do palco. Em si, né, do palco em si. Exatamente. Né? E aí foi quando eu realmente, assim, me apaixonei. Já tinha ido antes para Nova York, acho que 2 ou 3 vezes, durante as férias. E aí foi aí que eu conheci realmente a cidade, me apaixonei. Então foi aí que eu fui parar em Nova York. Eu sou a pessoa assim, mais louca por lá. Eu sempre brinco que eu falo que eu não gosto de voltar em pontos que eu já viajei, em locais que eu já viajei. Por que eu vou voltar? Já conheci o lugar, vou gastar meu dinheiro com outra coisa. Mas Nova York é o lugar que eu vou gastar meu dinheiro feliz todas as vezes que eu tiver Exatamente. E a gente não precisa fazer nada, né? Não. Só de você andar na Toda rua, lá. você já tá sentindo a vibe de Nova York. Exatamente. Toda vez que eu... marido. Que bom que eu não sou a única doida. Não, eu sou apaixonado. Toda vez que eu entro naquela Times Square, não tem como. Eu já vi aquele lugar milhares de vezes, mas entra ali, meu, que lugar incrível. E a gente que trabalha com marketing, comunicação, então eu fico assim, pirando nas campanhas. Eu fico só olhando ali. Eu amo demais Nova York. Então somos os dois. Mas deixa eu botar um pouquinho pro nosso foco, né? Porque se deixar eu for conversa de Nova York aqui, o resto... E eu falo demais também. E eu falo de Nova York, eu vou querer todas as dicas, então assim, vou voltar um pouquinho. Vai mudar aí a temática. Me fala por que... Você já contou um pouquinho por que você decidiu por Toronto, mas por que você decidiu vir pra cá? Por o Canadá, e como é que foi assim esse período de vir para cá, de college e adaptação, emprego e tudo mais? Olha, foi muito rápido, né, o processo, até mais rápido do que muitas das pessoas, né, porque eu já tinha isso em mente, então eu já estava me programando financeiramente, e foi aí que eu comecei a pesquisar lugares que tinha possibilidade de migrar, porque eu não queria só investir numa formação fora, né, do Brasil, e ter que voltar para o Brasil. Eu queria investir para poder tentar uma imigração. E aí eu comecei a pesquisar Austrália, Irlanda, Estados Unidos estava fora de cogitação, que é um lugar super difícil para você conseguir imigrar, apesar de ser o meu sonho. E aí eu acabei caindo no Canadá por meio de feiras educacionais. Eu fui em muitas feiras lá em São Paulo. E aí eu vi que o Canadá seria uma possibilidade, né, para eu poder estudar e imigrar. E aí eu decidi vir para cá. Mas quando eu decidi vir para cá, foi antes da pandemia. Então eu ia embarcar em 2020, estava tudo programado para eu começar no intake de setembro de 2020. Eu não ia fazer nada a ver com marketing. Eu tinha já estava matriculado na George Brown College, que é aqui em Toronto. E eu ia fazer Hospitality and Tourism Management. Nada a ver. Nossa, nada a ver mesmo. Mas por quê? Porque eu tinha uma agência de intercâmbio no Brasil, em parceria com o diretor desse colégio, né? E a diretora da escola de idiomas que eu trabalhei também. E vi uma oportunidade de ampliar meu conhecimento dentro da área de turismo. Porque eu já trabalhei muitos anos sendo guia em Orlando, né? Ai, que legal! Meu Deus, aí, se você deixar, tá vendo? Eu desvio o foco, ó. Eu quero perguntar sobre isso. Não, Orlando especialidade de turismo. Orlando, Nova York e Califórnia, que eram os 3 destinos que eu mais levava alunos, né? E aí eu falei, vou pra lá estudar. E a minha intenção, na verdade, não era nem imigrar. Eu tinha vontade de imigrar, mas se não der certo, vou voltar com esse conhecimento, com essa bagagem
e vou tocar minha empresa. Só que Sim. aí veio a pandemia, eu já estava tudo pronto para embarcar, e aí cancela, Nossa. adia. E aí É. eu achando que a pandemia ia durar 2, 3 meses, ou Como algumas todo mundo, semanas, né? como todo mundo, e foi andando, foi, nada da pandemia acabar. E aí eu vi a minha agência meio que quebrou, né? Porque a gente ficou 2 anos Sim, sem fazer nenhum embarque, né? E aí eu vi que o setor estava muito prejudicado, inclusive aqui no Canadá. Aí eu falei, quer saber, o que eu vou sair do Brasil para fazer um curso que tá difícil o trabalho? Vou mudar de sim. área. E aí eu comecei a pesquisar cursos na área da educação e na área de marketing, porque eram duas funções que eu exercia no Brasil. E eu Uhum. acabei optando por marketing e acabei vindo para Toronto, uma por estar perto de Nova York, outra por ser uma cidade grande, onde tem mais oportunidades para você poder trabalhar e recomeçar a sua carreira, né? Uhum. E por questão do idioma também, né? Então eu queria uma cidade não tão bilíngue, nem francês, eu queria bem assim, segmentado Focada no no inglês inglês, mesmo. focado no inglês, para não ter essa Sim. dificuldade de adaptação com o idioma, né? Sim, claro. E mesmo assim, eu acho que como você, como professor de inglês, acaba que não deve ter sentido tanto, mas botando a minha vivência aqui, para mim, que tinha o inglês de um estudo de inglês, porque eu fiz o curso, a Uhum, adaptação do idioma foi bem complicada. Até sim. hoje ainda passo muito perrengue, às vezes não entendo direito, porque realmente quando a gente chega aqui, que a gente toma uma lapada, né? Tipo, Uhum. opa, Não, e não é até eu, assim, como né? professor, tem muitas palavras que a gente não sabia e a gente acaba aprendendo quando mora fora. Porque a gente Sim, acaba vivendo situações que a gente não vivencia em sala de aula, né? Em sim, temas de sala de aula. Então, quando você tá ali na real life, aí você tem o real English mesmo, então você acaba aprendendo muita coisa, sim, né? muitas Então não palavras tem. que você não imaginava, né? Tipo, o que é isso? Exatamente. Até o Hoje mesmo, português, né? A gente até tem no muitas português a gente. palavras que a gente não conhece o significado, então Sim, o inglês não poderia não ser é diferente. diferente. Então a gente Sim. sempre está aprendendo palavras novas, não tem como, né? Não E tem como também ser um sempre acaba, dicionário. acaba descobrindo também novos significados, né? Porque, tipo, às vezes lá Sim, na escola a gente aprende dois significados de uma palavra, chega aqui a gente descobre que tem mais uns 50. Igual a sim. gente no português também tem, né? Então, tipo, E o idioma ele varia um pouco, né? Não na questão sim. do idioma, mas na questão cultural. Então, por exemplo, Estados Unidos, eu percebi morando aqui que o Uhum. canadense ele se comunica de uma maneira diferente. Eu gosto muito do sotaque do Sim. canadense, ele é bem clean, é muito fácil de entender, mas também eles utilizam algumas palavras, frases diferentes do que eu costumava usar nos Estados Unidos. Olha que Então tem essa legal. questão da adaptação também da cultura, Sim, né? cada um leva o seu inglês do seu jeito, né? Da sua cultura Exatamente. aqui, E essa aqui, né? cultura do canadense de ser super educado, então reflete na língua. Então você Sim, acaba usando palavras mais educadas, mais polite, né? sim, do que os Estados Unidos eles cortam, eles quebram mais as E eles são palavras mais do que aqui, secos, né? né? Ah, Principalmente com turista, sim, imigrante. não tem Então é paciência. uma outra vibe. Apesar que eu gosto Sim. muito de lá, mas em relação a pessoas, não teria lugar melhor para você imigrar do que o Canadá. Sim, porque a hospitalidade daqui é muito boa, né? Realmente. Totalmente, Isso faz muita totalmente. diferença. E até os próprios canadenses, tipo, se não seu inglês não é bom, se não tá um inglês muito bem ainda, eles têm a paciência Total. de você ouvir. Os americanos dos Estados Unidos não têm. Eles, Uhum. mano, são grossos, ignorantes, deixam pra você se ferrar pra lá, né? É. Literalmente. É claro que a gente não pode generalizar, Claro que e eu não, acho que é é. muito regional também, né? Como eu viajei bastante pelos Estados Unidos, eu percebo que cada lugar, cada região, as pessoas agem e se comportam de maneira diferente, né? Assim como no Sim, Brasil, né? A gente acaba morando aqui em Toronto, tem muitos brasileiros de lugares diferentes, aí você começa a perceber quanta diferença tem na de cultura um, do mesmo aham, povo, sim. da De mesma uma região pra nacionalidade. outra. Uhum. Exatamente. Verdade, só mudando da gente, eu também sou do Sudeste, só mudando do Sudeste pro Nordeste ali em cima já muda até Não, as palavras quando total. a gente tava falando. Tipo, algumas palavras que eles usam a gente não tem noção do que significa. Exatamente. Tanto a palavra quanto a questão cultural, né? Eu tive minha Sim, melhor amiga aqui da faculdade, ela de Recife. Então, assim, eu descobri assim várias
diferenças culturais entre a gente, por eu morar em São Paulo e ela em Pernambuco, que eu não tinha percebido morando lá, né? Só viajando a Sim. passeio, né? Quando você acaba convivendo com a pessoa, você consegue perceber, né, essas diferenças culturais dentro do seu próprio povo, né? Próprio Sim, pessoal, entre a gente entre mesmo, a gente mesmo. literalmente. Uma vez a gente estava falando isso, não lembro se foi numa aula de inglês, alguma coisa assim. Um professor, uma pessoa comentou, falou assim, às vezes a gente está conversando entre nós brasileiros, nós somos de regiões diferentes e às vezes o jeito que a gente conversa entre a gente não entende. Então, como que a Sim. gente que aprende o inglês básico, mesmo que a gente seja fluente, é um inglês básico para Uhum. conversar, né? Vai entender em regiões diferentes. Às vezes lá naquela região eles falam uma palavra que aqui não é tão comum, né? Não é tão comum, exatamente. Faz parte. E aí, com isso, como é que foi o período de college para você? Como é que foi essa adaptação? Não, Olha, a situação em geral, porque quero saber a sua experiência, porque a minha, meu Deus, não quero te falar só de pensar. não, sim, eu assim, eu criei muita expectativa. Então a gente, normalmente, quem vem pra cá cria muita expectativa. Então eu Sim. achei que eu ia chegar, ia ser muito valorizado, porque eu, assim, não que eu gosto de estudar, mas eu amo aprender. Então eu sempre estou fazendo algum curso. E eu Uhum. acabo me destacando porque eu sou muito dedicado e eu sou muito perfeccionista. Então, na Sim. minha cabeça, eu vou tirar de letra, eu sei o idioma. Por mais que seja um curso que eu não conheço, não tenho muito conhecimento, eu acho que eu não Uhum. vou ter tanta dificuldade para acompanhar. Eu acredito que né, a expectativa é demais, né? Acho que eu vou conseguir ser destaque. Quem sabe eu não consigo uma bolsa. Então eu vim assim, com toda essa expectativa. Quando chega Sim. aqui, meu, a gente começa. Eu, professor de inglês, eu assisti a aula com o Google Tradutor aberto, porque eram vários Caramba. vocabulários, né, Uhum. do universo do marketing, da comunicação, que eu nem lembrava em português, porque eu tinha aprendido há 15 anos atrás na faculdade, né? Sim. Então, assim, eu vim com muita expectativa. Então, na hora que eu cheguei, eu tive esse choque. Mas eu sou, como eu falo, né? Eu soube descer do salto. Então, eu soube entender que aqui eu era um imigrante, que aqui eu era um aluno novo, que o inglês não era a minha língua materna Materna. e que Uhum. realmente eu teria que colocar minhas expectativas mais para baixo para poder acompanhar. Mas o que mais me surpreendeu no college foi o ritmo, porque eu fiz pós-graduação no Brasil, eu fiz bacharel, eu fiz curso técnico, e em nada se comparou ao college A aqui um no Canadá. college. É Não. muito intenso, muitos projetos, muitos trabalhos, e por eu ter feito um college público, eles não seguem um cronograma. Então, cada semestre, você tem aula num dia, num horário. Tinha um semestre que eu tinha aula das 9 da manhã às 9 da noite. Então, assim, era muito Caramba. exaustivo, né? Sim. E aí foi esse choque que eu tive. Mas o curso também foi uma outra coisa, não uma decepção, mas eu criei muita expectativa que eu ia aprender uma coisa, e aí no final o curso foi muito focado em negócios, né? Em Uhum. buy media, é que eu falo, né? A parte exatas do marketing. Né? E eu sou totalmente do lado criativo do Humanas. marketing. Totalmente. É, Número não é comigo. eu sou o agency boy, eu sou o cara da agência, de agência. E aí mas por outro lado foi muito bom, porque eu comecei a aprender esse lado que eu não conhecia. E no geral foi bom, mas uma dica já para todo mundo que pensa em vir para o Canadá para estudar, coloca as expectativas lá para baixo, você vai ter dificuldade com o idioma, não importa a sua fluência, o seu nível de inglês, você vai ter dificuldade, principalmente para escrever os assignments, os essays, Sim. né? Uhum. E outra dica que eu também dou é leia todo o programa, o que você vai aprender, também para você não criar a expectativa que você vai vir aprender uma coisa É e legal acaba tendo isso. um outro foco em outro, né? Sim, é E bem venha legal. com tempo, porque realmente aqui no Canadá, estudante é uma profissão, você não tem horário, Você não porque é consegue toda hora viver pra mais fazendo. nada. Não consegue viver. Hum. Tanto que eu trabalhava de sábado e domingo Eu para trabalhava nas poder. horas vagas também, É, tipo, é, os minutos que eu tinha, praticamente 4 horas por dia, praticamente, e final de semana, exatamente. porque também não tinha.
E essa questão de ler o cronograma eu acho muito legal, porque uma coisa que eu senti também é que é meio que é um pouco superficial as matérias. Elas não adentram tanto, não especificam tanto as coisas. Eles dão uma pincelada para você saber, ter uma noção e tudo mais. Então, às vezes a gente vem achando que nossa, a gente vai sair especialista, expert. Não, você vai saber, vai ter noção, mas você não vai sair um especialista naquela situação. Então, acho que ler o programa ajuda muito, que aí você já sabe essa noção. Totalmente. E outra coisa que é importante as pessoas saberem é o ensino ele é diferente. Ele é um ensino excelente. Só que ele é muito. é, Você tem que correr atrás. Né? Sim. Então, assim, o ensino aqui, eu vi que pelo menos essa pós-graduação que eu fiz, muito baseado em texting books. Então você tem que Uhum. ler muito, pesquisar muito, anotar muito, porque o professor literalmente vai entrar em aula, vai só pincelar o conteúdo e jogar um Você se projeto para vira. você fazer e você se vira. Então você tem que vir com esse preparo mental que o college exige muito de você. Exatamente. Exigem que você faça você mesmo. Uhum. Não é só pelo tanto de trabalho. Você que estuda, você que corre atrás, porque senão Aqui o professor não pega na não é. mão e não caminha com você. Não. Vem comigo. Ué, não é assim. Infelizmente. E aí, qual que foi seu maior desafio na área de marketing que você já enfrentou, ou até lá no Brasil quando você começou, aqui agora, já trabalhando totalmente na área? E como que você lidou com isso? Olha, eu comecei dentro da área aos pouquinhos, né? Então, como eu trabalhava no colégio, então surgiu uma oportunidade de fazer uma brochura de um evento, aí depois eu fiz um banner, e aí vai aumentando aí as funções. E aí, Sim. quando eu vi, eu trabalhei 15 anos, né? E os meus últimos 3 anos no colégio, eu era marketing manager, então coordenava todo Tudo. o marketing do colégio, porque eu entendia muito de como fazer marketing para a educação. E eu Uhum. tinha uma equipe, eu tinha uma empresa terceirizada que fazia parte de gestão de tráfego pago, e eu cuidava ali de toda a estratégia, branding, enfim, estratégias ali de matrícula, rematrícula, concurso de bolsa e tudo mais. Então eu fui Uhum. me inserindo aos poucos. Então, assim, é difícil falar qual que foi a maior dificuldade, porque tudo foi uma dificuldade, porque tudo eu aprendi ali no hands-on, na prática mesmo do Sim. dia a dia. Mas eu acredito que aqui no Canadá, eu acho que o maior desafio é você acreditar em você, porque você vê os job offer e aí você começa a ler, aí você fala, cara, eu não vou conseguir fazer isso. Só que a gente esquece que sempre que a gente começa um trabalho novo, a gente tem um treinamento. Então você vai aprender, você não vai entrar num lugar já sabendo tudo que você tem que fazer. Você vai aprender, inclusive, até como a empresa trabalha, né, dentro do Sim. mar, como trabalha o marketing dentro da empresa. Então, assim, eu tive muita dificuldade de acreditar em mim. Então eu tinha muita resistência para aplicar para vagas. Eu só aplicava para vagas que eu realmente via que eu ia ter perfil, porque eu tinha medo de manchar a minha imagem como profissional, né? E A aqui gente tem vem isso muito do muito, Brasil, né? muito no Brasil, exatamente, porque tem muito essa questão do referral. Eu quero saber o que o seu chefe passado fala de você. E eu sempre me cobrei muito. Então Sim. eu tive essa dificuldade de engatar e falar, não, eu acredito em mim, eu vou conseguir. E é engraçado que eu tenho uma amiga, uma das minhas melhores amigas, ela mora aqui em New Jersey, né? Uhum. E ela é formada em RH e ela é gerente de RH numa empresa, né? E aí eu fui visitá-la e eu falei, eu tô conseguindo dificuldade de encontrar emprego na minha área, que eu preciso agora começar a encontrar o co-op, o estágio e tal. Uhum. Aí eu contei toda a situação, né, de como eu participava dos recrutamentos. Aí ela falou, Jeff, você tá fazendo errado. Você já vai totalmente não acreditando em você. Aí ela me falou uma frase assim que entrou na minha cabeça. Jeff, fake until you make it. Então, assim, cara, fantasia, passa Sim. maquiagem, fala que você vai fazer, e se você não sabe fazer, corre atrás, vai aprender, vê como faz e tenta dar o seu melhor. E aí eu consegui um co-op, eu falei, vamos lá, agora vai acreditar em mim.
Mas acho que essa foi a maior dificuldade. Sempre teve dificuldade, porque eu fui inserindo no marketing aos poucos, mas o mudar de país e o sair da zona de conforto para recomeçar, eu acho que esse foi o maior desafio aqui dentro da área aqui no Canadá, né? E também entender que a gente tem essa capacidade, né? Tipo, a Sim. gente acha que a gente não vai conseguir, mas acho que a gente como brasileiro, a gente sempre tem nosso jeitinho, né? A Isso que gente eu ia falar. A sempre. gente tem algo que ninguém tem no currículo. A gente é brasileiro. Então, assim, qualquer coisa, Exatamente. qualquer task que entregar pra gente, A gente a se gente vira e vai dar um faz. jeito, exatamente. Sim. Então a gente tem essa cultura, essa cultura na gente, né? De ir lá, arregaçar a manga, vamos fazer, vamos fazer. E Sim. eu vejo isso aqui, né? Trabalhando com pessoas de diferentes nacionalidades, como eu já trabalhei em outros empregos aqui. Meu, brasileiro, é o que eu falo, é o pau pra toda obra. Ele vai lá e faz. Se fala assim, Sim. ó, o seu trabalho é levantar essa caneta. O brasileiro, ele vai levantar a caneta, ele vai escrever com a caneta, ele vai limpar a caneta, ele Ele vai vai criar novas pintar, vai colocar um canetas. negócio na caneta. Exatamente. Uhum. Então, isso eu percebi que a gente tem essa vantagem, né? Então, Sim. quando a gente entra, a gente tem uma primeira oportunidade, a gente consegue transmitir, né, essa garra que brasileiro tem. Então, Sim. isso ajuda muito, né? Isso ajuda bastante. Ajuda bastante. A gente tem que transmitir isso no nosso currículo também, né? Para Uhum. conseguir ter essa primeira oportunidade, porque que é o mais difícil, né? Conseguir essa. Que alguém fala, ei, eu É, consigo, eu sei que é que você pode conseguir, então a gente tem que transmitir isso no nosso currículo também. exatamente. Quando eu falo fake until you make, não é para você inventar o seu Sim, currículo, pelo mas é amor para de você Deus. acreditar. Porque às vezes tem tem 10 funções na job offer. E daquelas 10, duas você não sabe nem do que se trata. E aí você não vai aplicar? Não, essas duas você pode aprender durante o trabalho, durante o treinamento. Sim. Então acredita, você consegue. Então é essa questão, né? Então acredita em você. Né? Fala que você sabe fazer e que se você Que não sabe, você vai correr atrás você tá pronta e para vai aprender. aprender e vai aprender rápido, essas coisas assim. Não Exatamente. botar, né? Que, sei lá, você sabe mexer com Photoshop e você nunca viu um Photoshop na vida, por exemplo. Não faça Exatamente, isso de jeito exatamente. nenhum. Mas de uma forma que, de alguma skill ou outra que você sabe que você vai conseguir aprender, que você vai conseguir se virar ali nos 30 durante o dia a dia, né? Uhum, com certeza. E nessa próxima pergunta que eu tenho aqui, eu queria fazer baseada nela nas suas duas profissões. Certo. Qual foi a principal lição que a educação e o marketing te ensinaram, separadamente ou junto, tanto faz, que você acha que todo mundo deveria aprender em algum momento da vida? Essa que é a questão bem reflexiva, que eu fiquei assim, gente, eu tô fazendo essa pergunta pra ele, mas se ele me perguntasse, eu ia ficar, meu Deus, o que que eu faço? Mas é uma pergunta bem difícil de responder. Depois que eu fiz, eu falei, meu Deus, ele vai me xingar. Imagina, vamos lá, vou tentar respondê-la aqui da melhor maneira possível. Eu acho que a maior lição que eu aprendi como professor foi a nossa capacidade de aprender com o aluno. Então, às vezes a gente pensa, né? Eu sou professor, eu sei, eu vou ensinar, e eu sou uma pessoa que observo muito. Então, eu gosto muito de observar como as pessoas reagem, o que as pessoas gostam. Então, inclusive, era até uma técnica que eu usava, né, para me aproximar do aluno. Então, Sim, como eu dei aula muito para adolescente, eu tinha muita dificuldade com comportamento. Então, eu de tinha ganhar eles pra então, a você, né? ganhar essa confiança, então era muito de observar. Então, eu observava se o aluno gostava de videogame, se ele gostava de algum artista, de alguma música, tentava trazer aquilo em aula. Então, assim, Uhum, eu aprendi a observar mais para eu poder executar melhor o meu trabalho. Então, sim, eu acho que essa é a maior lição, tanto como professor, como também na área de marketing. Então, sim, total. eu sempre tive esse cuidado de observar como é executado aquele trabalho para eu poder aprender e fazer. Né? Então, Sim. por exemplo, Jeff, você pode fazer isso? Eu não vou falar, não, eu não sei. Tá, não sei, mas eu posso tentar. Vou Eu dar vou um jeito de atrás para aprender. aprender, exatamente. Uhum, Isso foi até na parte do teatro, né? Porque a minha formação foi para atuação, mas eu me formei no trabalho em si,
como produtor. Então foi fazendo que eu aprendi. Então eu nunca Sim. tive curso, né, de iluminador, cenografia. E eu aprendi tudo na Testando no dia observação. a dia, né? Na observação. Então eu colava no técnico de luz, observava como ele montava, fazia a pergunta: como é que chama esse refletor? Para que serve essa lente? Qual que é o efeito que essa luz faz? A cor, o que Sim. essa cor transmite? Então, isso tanto na educação, como na arte, como no marketing, eu tenho muito esse cuidado de observar para ver como as pessoas fazem, aprender e fazer da melhor maneira possível. Eu acho que isso me ajudou muito a abrir muitas portas, porque eu acabei me tornando esse profissional polivalente. Então, aquele que nunca vai falar não. Eu sofro por não falar não, né? Porque às vezes Sei a gente como é. acaba tendo um burnout aí, se Sim, por sobrecarregando, absorver tudo, por absorver tudo. consigo fazer, mas É uma coisa que eu tento é, resolver até hoje em terapia, e é não abraçar difícil. mais do que o seu braço pode abraçar. Sim, sei muito bem como é. Às vezes falar, tem que falar não, e às vezes eu até tomo uns esporros do meu marido, você precisa falar não, eu falo, não consigo, Eu é sempre ouvi isso. difícil. Meus pais, a minha mãe, nós, não, fala não. Você, não, fala que não dá, mas eu não consigo. Eu tenho Mas essa nisso meu dificuldade. vem dos meus pais. Meus pais são do mesmo, e os dois. Não tem nem como eu falar assim, não, os dois são do mesmo jeito. Os dois também não conseguem falar não. Então eu acho que eu cresci Aham. desse jeito, né? Fica mais difícil ainda. Eu puxei do meu pai que não sabe falar não. Aí fica mais difícil. Mas é bom, é muito bom por um lado, porque a gente acaba aprendendo muito, mas por outro Uhum. também a gente acaba ficando super Sobrecarregado. sobrecarregado. Exatamente. E fala pra mim quais são as. Você teve algum. Foi, errei. Você teve Sem problema. algum. Eu pensei numa coisa, pensei em outra e juntei as duas perguntas que eu pensei. Você tem algum mentor, profissional, professor, ou algum livro, alguma pessoa importante do seu dia a dia, assim, da sua vida, que foi muito importante pra você e que te ajudou a construir o profissional que você é hoje? Olha, como eu tenho diferentes backgrounds, eu poderia citar aí vários nomes de diferentes backgrounds. Eu tenho Sim, meu mentor da arte, do teatro, da educação, mas falando no geral do profissional, eu acredito que sejam os meus dois últimos diretores no Brasil antes de vir para cá. Porque foram 15 anos de história, né, nessa escola, nesse colégio, e eu aprendi muito, porque eu entrei muito jovem, né? Eu sim. comecei a trabalhar lá com 19 anos. Nossa, Então, assim, eu fui formado profissionalmente por aquela empresa. sim. E desde quando eu entrei lá, eu não saí mais. Então, eu fiquei até me desligar e vim para o E Canadá. vim pra Inclusive, cá. quando eu vim para cá, eu ainda fiquei trabalhando quase um semestre para eles à distância, Caramba. até adaptar lá o marketing para a nova equipe. Sim, E então eu acredito que os dois, eu acho que eles têm um papel muito importante na minha formação como profissional e são os grandes responsáveis de eu estar aqui, porque é, tudo que eu colocava, como posso dizer, tudo que eu propunha, eles aceitavam, eles eles acreditavam, né? acreditavam em Eles você. acreditavam. Sim, Então, assim, é muito importante você ter oportunidade. Porque sem oportunidade você não consegue desenvolver o seu trabalho, você não consegue sim. mostrar o seu brilho. Então, assim, como eu vi que eu estava tendo oportunidade, eu falei: quer saber? Eu vou Eu vou dar o meu agarrar. melhor, eu vou agarrar e vou mostrar tudo que eu sei fazer. E foi assim que eu Sim, consegui crescer na escola, né, de professora a gerente de marketing, e inclusive sócio proprietário de parte do projeto lá, que eram os intercâmbios, né? sim, Então pô. eu devo muito a eles e serei eternamente grato aos dois por todas as oportunidades profissionais que eu tive. Sim, imagino. Imagino o tanto de bagagem, né, que eles Sim, não te sim. trouxeram. Imagino. E você tem algum. Quais são as ferramentas e conhecimento que são indispensáveis, assim, para quem está fazendo essa mudança, justamente para quem está galgando esse processo aí que você galgou? Bom, para quem está pensando em mudar de carreira, acho que uma dica que eu daria é você estudar muito o mercado que você quer entrar, para você entender se você vai ter oportunidade, se você ainda tá na idade, no ritmo. É chato falar, eu tô velho para isso, eu tô velho para. Mas eu tive essa crise.
né? Quando Uhum. eu virei os 30 anos. Então eu tive essa crise e eu achava que eu era velho para fazer tudo, Sim, né? Então, não, eu tô muito velho. Então, assim, você se analisar, ver até onde vai o seu ritmo e ver se você vai ser capaz ali de recomeçar. Porque você mudar de carreira é você recomeçar, você começar literalmente do zero, você ali ser sim, reconhecido novamente pelo que você está aprendendo, pelo que você está produzindo, executando. Então, assim, estar muito antenado a todo o mercado, ter esse perfil de observador, observar bastante para você conseguir aprender o máximo possível dessa observação, uhum. né? E Absorver o resiliência. máximo da observação. Exatamente. E Uhum. resiliência. Você tem que ter muita resiliência, muita paciência, porque as coisas não acontecem no seu tempo. Vai acontecer na hora que tem que acontecer. Então, essa ansiedade, como eu sou muito ansioso, É o mais eu difícil sofria de se muito, controlar. muito. Então, Sim. assim, para quem não quiser sofrer como eu sofri, tenha resiliência, tenha paciência e saiba descer do salto, que aqui você vai recomeçar do zero. Do zero. E é tudo, né? Você falou muito assim, Tudo, em questão de profissional, mas não é só profissional. É o pessoal também, né? tudo. Você não é Exatamente. ninguém, entre aspas, aqui, tipo, ninguém que sabe quem é você, ninguém sabe de onde você veio, ninguém. No Brasil, a gente não tem um conforto porque o nosso ex-chefe nos conhecia, a gente tem algum professor que gostava da gente, que sempre dava esse empurrão. Aqui a gente não tem isso, Não, e né? fora isso, a gente no Brasil tem os amigos, tem a família. Então, qualquer Sim, dificuldade emocional que você tem esse amparo. Aqui, você tem que começar do zero. Então, você vai ter que reestabelecer, recomeçar a se conectar com as pessoas, fazer as amizades. O college ajuda bastante nesse processo, porque você acaba sim. se relacionando ali com várias pessoas, nos projetos e assignments. Então, é um bom primeiro passo para você começar a criar esse network. Outra coisa é o trabalho, né? Então, em cada trabalho que eu entrei aqui no Canadá, eu acabei fazendo novos amigos. Sim, Então, isso é claro. importante. Mas o começo é sempre muito difícil. É, é complicado. Eu tô nesse processo agora, então eu sei muito bem como é. Você Quero, é inclusive, recém-chegada? eu sou recém-formada. Ah, Recém-chegada também. Eu recém-formada. cheguei tem um ano e meio. Tem um Ah, ano e chegamos meio que eu quase cheguei. juntos. Cheguei em janeiro do ano passado, 2022. E 22. E Aham. eu formei agora. Eu acabei de formar em abril. E eu Ah, tô que justamente legal. nesse processo Esse aí de processo. começar tudo do zero e vem justamente esse pensamento, né? Tipo, a gente, lá no Brasil, eu tava falando isso com uma amiga essa semana. Eu não passava por entrevista no Brasil, eu não fazia entrevista. O processo de entrevista, pra mim, é uma coisa totalmente nova. Porque eu Uhum. nunca fiz entrevista no Brasil. Porque normalmente alguém me indicava pro trabalho, eu chegava no trabalho, a pessoa já me conhecia até minha quinta geração. Eu só Uhum. falava, praticamente me apresentava e falava assim, beleza, pode começar segunda-feira. Era praticamente isso. Então, eu nunca passei por esse processo que aqui é muito demorado, Uhum. muito cauteloso. Você passa para a pessoa do RH, você passa por uma pessoa que é da sua equipe, você passa por uma pessoa que é acima, que seria da sua equipe, pelo gerente dessa pessoa, aí vai, tem lugares que você vai falar até com o VP, com o CEO. Então, tipo, era um processo que para mim é totalmente novo. E Uhum. aí isso vai gerando uma ansiedade. Meu Total. Deus do céu, as coisas não andam, as coisas não As vão. coisas não andam, exatamente. Ai, e que agonia que dá. Agora não é puxando sardinha, mas na verdade é uma realidade. A Brains me ajudou muito a ter essa conexão. Então a Débora, a Dezinha, né? Ela é minha amiga há anos, né? A Sim. gente morava na mesma cidade, né? Em Ai, São que Bernardo. legal, mano. Então ela me ajudou muito, né? Nesse começo. Aí eu sempre ia recorrer a ela. Ah, Dezinho, eu tô com dificuldade, não tô conseguindo encontrar projetos também da escola, né, do college. Sim, Ah, eu preciso fazer um projeto, preciso entrevistar um profissional. Me Então, assim, ela me ajuda, me ajudou, socorre. ela me ajudou muito. E aí foi ela Sim. que me apresentou ao Brains. Então, quando eu entrei no Uhum. grupo, eu comecei a ter esse contato, esse networking, e aí eu fui entendendo como funcionava. E porque assim, no Brasil, a gente é um profissional que acaba fazendo várias coisas. Sim. Aqui é muito dividido, então quem faz buy media só faz aquilo, quem faz planejamento só faz aquilo, quem faz branding Sim. só faz aquilo, a equipe de criação é só aquilo. E eu nunca tive
Isso é estranho pra É gente. totalmente estranho. Uhum. E para quem que tem um background de publicidade e propaganda, você acaba fazendo de tudo um pouco, Sim. né? Então você entender que você precisa adaptar a sua cover letter, o seu currículo para aquela vaga específico e não você só cuspir tudo que você sabe fazer e o que você já gerou de resultado, que isso não vai fazer você ser chamado. Então, Sim. isso foi um processo. E a Brains me ajudou muito nesse entendimento de como funcionava esse recrutamento. Inclusive os eventos que eu costumo participar dos eventos, a gente teve alguns webinars Teve bem legal, justamente de falando justamente sobre isso. recrutamento. Exatamente. Eu tive aula na faculdade sobre carreira, onde a gente aprendeu a fazer LinkedIn, cover letter, currículo. Sim. Mas a Brains me ajudou a aprimorar o que eu tinha feito na faculdade. Adaptar mais para realmente para a realidade, né? Porque lá Do no nosso college, mercado. exatamente, Porque o a college é um professora no geralzão. college, ela dá aula de carreira para vários cursos. Sim, não né? é só para nossa área, para nosso nossa profissão. segmento. Exatamente. E aí, tanto que na minha turma eu também tive, na minha turma tinha gente de toda a área de saúde, tipo, tinha gente de todas as áreas. Então, o Brains ajudou realmente a fechar. Falou, não, assim, o currículo tem que seguir esse passo a passo. A gente tem uma pastinha que tem isso, que ajuda bastante. A gente teve esses dias, já tô puxando a sardinha, vou continuar. A gente teve esses dias um workshop com uma canadense, justamente mostrando esse lado cultural do canadense que a gente não está acostumado e que às vezes pode prejudicar na busca do emprego, na entrevista, em todo esse processo, né, até você entrar no mercado, porque a gente tem uma visão, a gente tem um jeito de falar, a gente é mais direto um pouquinho com algumas coisas, enquanto canadense, mas você tem que dar mais, não tem que dar volta, mas você tem que tomar muito cuidado como que você vai falar para não interpretar errado. E também eles gostam que uma coisa que eu sou muito isso. Eu vou sempre fazer uma pergunta X, eu dou uma volta para te responder essa pergunta aqui. E na hora que numa entrevista, se eles vão te fazer essa pergunta, eles não querem que você dê essa volta, eles querem que você fale, você faz isso? Sim ou não? Exatamente. E isso é uma dificuldade minha absurda, porque eu preciso contar a minha vida inteira para poder responder essa pergunta, entendeu? Você precisa convencer, né? Eu preciso convencer por que eu faço isso, por que eu tô certa, entendeu? Então, esses detalhes fazem muita diferença pra gente continuar um processo. Não, total. Não só pelo currículo. E outra coisa que eu reparei também, que é muito diferente do Brasil, é a cultura do referral. Aqui tudo é referência. Sim. E os profissionais que faz a referência de um novo profissional para uma nova vaga, eles são remunerados por indicar aquela pessoa. Então, Verdade. assim, eles têm muito essa cultura. Então, Sim. o Brains me ajudou a me conectar com as oportunidades. Porque lá no grupo todo é uma pessoal, ó, aqui na empresa vai abrir uma vaga de tal. A Dezinha mesmo, ó, vai abrir uma vaga tal, na equipe tal, para isso. Sim. Então você acaba tendo esse networking, né? O Brains ajudou muito nessa questão, né, do networking. E como tem essa cultura de fazer a referência de um amigo, né, para uma vaga, é claro que a galera do Brains vai optar em compartilhar aquele referral ali no grupo com profissionais, porque a gente sabe que trabalhar com brasileiro é mais fácil, né? Sim, é mais tranquilo, né? Não, só por ser brasileiro já vai ser muito bom. É mais fácil. Isso ajuda muito mesmo. E fora que compartilha várias vagas, né? Tipo, sim. Até às vezes não é nem da própria empresa. Um amigo tá com uma vaga em tal lugar, se vocês quiserem. Então, isso e graças a Deus eu só tive contato com pessoas muito boas, muito legais. Então, baseado na minha experiência, posso falar assim, foi que incrível. Brasileiro, aqui eu tive muita ajuda de todos. Sim. A nossa comunidade me ajudou muito na adaptação. Eu também, graças a Deus, tive assim, um contato muito bom. Todos os brasileiros que eu conheci até agora foram super calorosos, super peito eu tinha mesmo, esse medo, né? Eu vim com essa preocupação. Sim, eu também. De encontrar pessoas, eu já sou PR, eu já sei, eu sei. Você acabou de chegar. Você acabou de chegar. Não, graças a Deus eu nunca trombei esse tipo de pessoa. Então muito eu sempre tive muito apoio da nossa comunidade, dos brasileiros aqui, graças a Deus. Eu também, muito pelo contrário. Às vezes eles esnobarem, você fala assim, não, você acabou de chegar, vem cá, eu vou te ajudar assim, você faz isso, você faz aquilo.
muito, muito, realmente deu as mãos, coisa que eu também não imaginava. Eu achei realmente que ia Não, ser cada e um num canto. é como deveria ser, né? Porque Sim, antes dele ser PR, ele chegou como a gente, fez o né? mesmo Tentando processo que a imigrar, gente. tentando fazer todo o processo. Então a gente Exatamente. tem que ter, eu acredito que a gente tem que ter essa humildade para poder ajudar as pessoas que chegam, Sim, porque a essa gente sabe o que a empatia com gente o passou. próximo. A gente sabe o que que Exatamente, a a gente empatia. sofreu. É E se ver no principalmente, lugar do outro. sim, principalmente para conseguir o primeiro emprego. A gente sabe que Uhum, eu tô nesse processo agora, você sabe como é difícil você ter a primeira oportunidade. sim. Então, tipo, você ter essa pessoa que vai te ajudar, fala assim, não, vamos aqui, vamos te ajudar, a gente faz o referral, a gente dá uma mão de alguma forma, faz uma diferença muito, muito, muito grande no nosso Uhum, dia a dia. total. Muito grande mesmo. E aí, para ajudar mais, você recomenda algum curso específico para as pessoas que estão entrando agora nessa carreira, para essa pessoa que vos fala, para quem está nos escutando? Olha, aí é o que eu falei, vou voltar lá na pergunta do começo, né? Tem vários cursos, agora eu vou até puxar sardinha para a empresa que eu trabalho, porque eu Ah, trabalho numa legal. empresa, eu sou marketing manager numa empresa de recrutamento de alunos internacionais e o nosso Ai, que foco é o legal. público brasileiro. Então a gente Uhum. trabalha com vários colleges de costa a costa do Canadá. Então a gente faz aplicação, a gente tem consultores de imigração regulamentados Ai, que pelo bom, que governo, que faz todo o legal. processo de imigração, express entry, tem toda aquela assessoria para você traçar as estratégias certas para você conseguir chegar até a Uhum. imigração, né? Então, assim, tem muitos cursos, tem muitos programas. Diferente do Brasil, aqui o college ele tem um outro papel. Eu percebo que até que a formação do college é um pouco diferente da nossa formação lá do Brasil. Aqui é muito hands-on, Uhum. é muito Sim. prático. E aí, por ser um ensino muito prático, ele é muito direcionado. Então, dentro da nossa área, você vai encontrar diversos programas para trabalhar em determinados setores e departamentos do marketing. Uhum. Então, é você entender que lado do marketing que você quer atuar, procurar pesquisar, né, a grade do programa, o que você vai aprender para ver se tá de acordo ali com o que você Com a sua precisa aprender, expectativa, né? exatamente para entrar no mercado de trabalho aqui e ir atrás para fazer, né? Mas tem muitos programas, como eu falei, eu sou do lado de criação. Se eu soubesse, eu teria feito, sei lá, uma especialização em design, né? Não ia para Sim. mídia, by mídia, que é uma coisa totalmente diferente, Totalmente mas que oposta, né? totalmente oposta, mas que eu tô precisando trabalhar com isso hoje em dia. Então o college me ajudou a executar algumas funções do que eu executo hoje, né? Uhum. Então é Te você deu esse know-how para é, conseguir absorver essa parte também, né? pesquisar o departamento que você quer trabalhar e ver o melhor programa para você atuar ali naquele setor. Entendi. Muito, muito bom, porque o marketing é uma área muito ampla, né? Então, tipo, Uhum. às vezes a gente acha que, sei lá, vai fazer um curso de marketing, você vai trabalhar só com advertising, só fazendo ali, criando o banner, o folder, o que for. Mas não, a área de marketing, o Brains mesmo, o grupo de marketing do Brains tem várias comunidades que conseguem, assim, abranger vários braços, Sim, como o eu. digital, como o Isso. buying, como Uhum. content creation, que é uma coisa que tá no digital, mas hoje as pessoas trabalham praticamente específico só com criação de Aqui tem uma conteúdo. função só de copyright, que só escreve, Sim, só redator. Só escreve. O dia que escreve. eu vi essa vaga, eu falei, gente, como assim? E eu adoro escrever. E, inclusive, eu entrei nessa vaga pela minha redação, porque eu escrevo muito conteúdo para Ai, mídias que legal. sociais. Então, Uhum. eu gosto muito de trabalhar com a parte de social media, né? Mas também é uma outra coisa que a gente sempre tem que estar se atualizando, porque a tecnologia colocou o marketing em outro patamar. Então, Sim. a gente não faz marketing como a gente fazia há 20 anos atrás, quando não existia redes sociais, Ouso dizer que né? a gente não É consegue fazer totalmente marketing como diferente. faz, sei lá, 5 anos atrás, porque tá assim, cada dia que passa. E de uma certa forma, eu acho que as redes sociais ajudou a democratizar o marketing, né? Porque Sim, tinha muitas empresas pequenas que nunca teria capital para investir numa numa empresa de marketing, campanha, uma agência, exatamente, numa nunca. campanha de outdoor ou num comercial de TV. Então, Sim. as redes sociais são ferramentas que ajudam muito o nosso trabalho, o nosso
a gerar vendas e, enfim, produzir todo o marketing, o brand ali da empresa, do produto, e ficar antenado, né? Porque tudo muda e toda hora tem atualização. Sempre eu vejo, o Instagram vai atualizar. Ai, meu Deus, mais uma ferramenta lá vem para um ter trem que novo pra dominar. fazer. E eu acredito que daqui 10 anos a gente vai estar usando outras coisas, outras Sim. ferramentas. Assim como foi no passado o ICQ, o MSN, o Orkut. Tudo são ciclos. Né? Sim, Então são a gente... etapas, né? Vamos ver qual que vai ser o ciclo do marketing daqui a 10 anos. Onde a gente vai estar daqui a 10 anos? Onde a gente vai estar? Acho que eu recebi uma pergunta essa semana de uma recruta que me fez essa pergunta. Como você se vê daqui a 5 anos? Acho que a minha próxima resposta vai assim, olha só, você tem noção de como é que tá as mídias sociais agora? Como é que era 5 anos atrás? Como é que tá há 5 anos? Você acha que eu consigo pensar como é que vai ser, o que vai ser de mim daqui a 5 anos? Não, e antigamente a gente produzia, era um post no Facebook, era um post semanal, 2 posts semanal. Aí vem Instagram, aí vem post, aí vem feed, aí vem story, aí vem Reels, aí vem o TikTok, e aí vem o Snapchat, enfim, são muitas ferramentas. Então, você sempre tem que estar atualizado e antenado no que está chegando e o que vai impactar, né? Eu já tentei sair da minha vida pessoal das redes sociais. Mas é muito difícil, porque você trabalha com isso. Então, você tem que estar antenado. Você tem que estar esperto com o que está acontecendo, o que está em alta, o que não está. E isso faz muita diferença até nas postagens do dia a dia, né? Porque eu já percebi, eu hoje estou estagiando com minha professora, que ela está abrindo uma empresa, e é uma joalheria. E eu uso eu e meu marido, a gente usa nosso Instagram como de blogueiragem mesmo, a gente tem vídeo do nosso dia a dia, como é que é a vida do imigrante aqui no Canadá, os perrengues que a gente passa. E aí eu percebo que para ela, no Instagram dela, né, da joalheria, entrega um conteúdo. Para mim, entrega outro. Mas aí a música que tá em alta aqui no meu, que aparece para mim, vai fazer diferença se eu usar no Instagram dela, do outro, que não mostra para mim. Então, assim, é difícil a gente tentar tirar o pé para não. Se você trabalha com isso, é muito porque difícil. Tá ligado, não tem pra onde correr. E aí, por exemplo, como eu trabalho em empresa de recrutamento, então eu tenho que entender o mercado e saber vender colleges, imigração, o sonho do Canadá. Então, além de ser o meu sonho, agora eu trabalho vendendo o que um dia foi meu sonho. Para outra pessoa que está ali no seu mesmo lugar que você estava. Tipo, exatamente. Querendo que aquilo aconteça logo, que tudo se realize logo, naquela ansiedade toda, né? E tem que saber dosar muito bem isso, né? Tipo, porque é uma ansiedade que, olha, complicada, viu? Laís, desculpa, a sua última fala cortou, travou Falei aqui que a tela. É uma ansiedade que é complicada de controlar, porque Total. A gente não sabe o que nos espera, então é um breu, né? Não dá pra até a gente chegar aqui. Exatamente. Mas falando nisso, tipo, gerindo as pessoas hoje na área de marketing, o que que você acha que é interessante? Se você estivesse contratando alguém para o seu time hoje, e a pessoa seria recém-formada, o que que você acha por que que você procuraria nessa pessoa? O que que você acha que seria uma coisa que poderia destacar? Você fala assim, gostei dela. É difícil. Foi mal, né? Não, é difícil selecionar pessoas, Sim. né? Porque você está lidando ali com um ser humano, né? Então tem a expectativa da pessoa, os sonhos, os projetos. Eu não serviria para trabalhar em RH. Eu não tenho esse emocional de ter essa frieza, né? Mas se eu fosse um recrutador, eu precisava recrutar alguém para o meu time, eu acho que além do currículo, a questão dos soft skills, para mim, ele é muito importante para você estabelecer um ambiente saudável de trabalho. Sim. Né? Essa questão emocional, saúde mental. Eu acredito que hoje, antigamente a gente falava muito em carreira. Eu vou entrar numa empresa, vou morrer nessa empresa, vou construir minha carreira. Hoje em dia a gente não pensa muito mais. Quanto que eu vou ganhar? Eu vou conseguir crescer? Normalmente você pensa assim na sua qualidade de vida. Sim. Né? Então, assim, você ter um ambiente de trabalho de qualidade
eu acredito que as soft skills ajuda muito a gerar esse ambiente. Então, se é uma pessoa que tem ali um equilíbrio emocional, uma pessoa paciente, atenta aos detalhes, que tenha sede de aprender, colaborar, né? Que não esteja no trabalho só pelo dinheiro ou pela carreira em si, Sim, só mas pra estar pela ali fazendo o paixão. básico todo dia. É porque é legal você ver o resultado do que você produz, né? Isso Sim. que faz você produzir mais e te gera essa satisfação, né? Você De vê o você seu querer fazer resultado. mais. Tipo, nossa, eu fiz assim, então eu consigo fazer melhor, né? Te estimula, Exatamente. né? Então eu acho que na seleção eu iria avaliar muito não essa questão de soft skills no currículo, mas sim na entrevista, na Sim. conversa. Como eu falei, eu sou muito observador. Então, numa conversa, eu observo muito a pessoa, o tom de voz. E assim, em 5 minutos conversando com a pessoa, eu consigo Lê captar ali ela, né? toda a áurea ali da pessoa. Então, assim, acho que além do currículo, eu acho que eu ia avaliar essa questão do soft skill para ver se era uma pessoa que está apta ali a integrar o time e manter o bom O equilíbrio relacionamento, o ali, né? equilíbrio, né, Uhum. a boa atmosfera ali no trabalho. E Sim. depende da vaga, do cargo, né? Mas, por exemplo, se for na parte criativa, eu acho que um portfólio ele é muito importante para você mostrar para o recrutador o seu trabalho, a sua identidade visual, mostrar que você entende ali de comunicação visual, de fontes, de tipografia, cores e referências e tudo mais. Então, para a área de Uhum. criação, acho que o portfólio vale bastante. O Acho que já na portfólio vai área de mostrar esse hard estratégia, skills, né? exatamente, já seria o hard skill. Agora, já na parte de estratégias, branding, eu acho que seria importante avaliar o que a pessoa construiu dentro daquela área já na carreira. Né? Eu sei que é muito Uhum. difícil, porque muitas pessoas, como a gente, né, tá recomeçando. Você não Sim. consegue avaliar o que a pessoa pode trazer de resultado para você ali e para aquele Sim. projeto, para aquela empresa. Né? Mas eu acho que avaliar essas questões, aí é o Eu que eu fui falei, depende do numa. setor. Sim, eu fui num negócio de network de uma agência de marketing chamada, acho que Click, se eu não me engano. Click Health. Ela é voltada justamente para empresas da área farmacêutica. Acho que eu não cheguei a falar isso aqui, mas eu era farmacêutica no Aham. Brasil. E aí, lá ele falou que mesmo, eles falaram para mim que mesmo que você não tenha, o que que você já fez que está relacionado ao caminho que você quer seguir hoje? Foi quando eu descobri que tinha a carreira só de copyright, né? Só para escrever às vezes a legenda do post que vai para o Instagram ou para o Facebook. Aí ele comentou, eles me perguntaram, você já escreveu alguma coisa enquanto você trabalhou como farmacêutica? Quando você desenvolveu um produto, você escreveu sobre esse produto? Você pode usar isso como um material de portfólio para você Sim, ser uma copyright. E eu falei, gente, eu nunca. Na hora eu falei, gente, onde estão isso? Onde que tá isso? Onde que eu vou achar não, isso agora? Que eu sim. tenho, mas onde que tá? E me acendeu uma luz que eu falei, eu nunca tinha associado. Que o que eu É. escrevi lá na época que eu estava lançando um produto para mostrar para um médico o que que era o produto, pode ser usado exatamente como uma coisa que eu possa descrever num site sobre o produto. Sim, e você pode também adaptar a sua experiência na carreira passada para a carreira nova, né? Que foi o que eu fiz Sim, na parte de copyrights. Então, o que eu fiz para valorizar é que eu sabia escrever ali que eu poderia oferecer algum benefício nessa função. Eu vendi ali meu peixe de tudo que eu já tinha produzido e escrito, né? Na parte de na parte de teatro. teatro. Exatamente, a parte de Sim, roteiro, roteirização. E hoje, essa área do teatro me ajuda muito na parte de criação de conteúdos, porque sim, na hora de gerar um Reels, eu vou conseguir fazer a roteirização, dar começo, meio e fim, ter um storytelling ali no conteúdo. sim. Então, isso acabou me ajudando também na área de marketing, e que não tem nada a ver com marketing, né? Mas que eu também tive que Teoricamente fazer. não, né? Mas na prática teve. Exatamente, exatamente. Total. É bem legal. E às vezes a gente não consegue fazer essa associação. É tipo assim, não tem nada a ver, né? Porque. Mas não, algum detalhe, e às vezes uma conversa assim, tipo, sem pretensão, que a minha conversa realmente foi eu fui lá no evento justamente para isso, para ver que como eles podiam me ajudar,
a melhorar e fazer isso em inglês também seria muito bom para vocabulário, diferentes vocabulários que eu ia absorver. E aí quando ele falou isso, eu falei, gente, então eu tenho muito mais coisa que eu posso utilizar e eu nunca tinha associado. Para mim, não tinha nada a ver. E não, Uhum. se a gente der um passinho para trás e dar aquela olhada ampla, a gente consegue ver, tipo, a roteirização dos musicais que você fez lá no Brasil, você consegue associar hoje no seu dia a dia para criar E um musical adaptar como você para disse. a realidade do trabalho, né? Sim, total. E aí, para encerrar, eu queria fazer duas perguntas assim, bem filosóficas. Qual a sua comida favorita aqui no Canadá? Olha, não é poutine. O Eu pessoal ia fala, ah, esperar eu por amo. elas. Porque poutine também é uma questão de amor e ódio, né? É, Ou a pessoa uhum, ama poutine ou a pessoa odeia. Eu gosto muito do exatamente. queijo que vai no poutine, né? Porque Eu eu amo também. queijo. Eu Sou também amo apaixonado por queijo. Eu queijos. também. É, mas eu Meu acho marido até bom. brinca. Desculpa de falar, meu marido brinca. Ele fala assim, você quer... Nossa, botei muito queijo. Você fala, queijo nunca é demais. Nunca é demais. Nunca. Nunca é demais. É engraçado que uma vez eu fui no Brasil pedir uma pizza e eu falei, ah, meia três queijo, meia quatro queijo. Aí o Ed, que é meu esposo, falou, mas por que meia quatro queijo, meia três queijo? Por que não pede uma quatro queijo? Não, porque a três queijo tem cheddar. E a quatro E queijo a tem quatro queijos, catupiry. É diferente. são queijos diferentes, entendeu? Exatamente. E eu gosto muito do queijo da poutine, mas eu não gosto muito do curry. Então, Ele é muito poutine, forte, né? só com curry melado eu até como. Mas é Uhum. que é difícil, né? Porque a comida canadense ela é muita referência de outros lugares, né? Aqui Sim, Toronto eu vejo muita gastronomia indiana, até por conta de toda a influência da comunidade indiana que mora aqui em Toronto, sim. né? Uhum. Então é difícil. E eu também sou meio chato para comer. Mas eu acho que se for falar de típico, eu gosto bastante do Beaver Tails, que eu adoro Também doce. gosto. Eu também Né? amo Então doce, aquele amo. Beaver Tails de Reese's, o de Uhum. Oreo, é uma delícia, eu gosto Sim, bastante. também gosto. Eu sou muito fã do tradicional. Eu Do amo o tradicional. tradicional mesmo, Porque o só a tradicional, massinha só frita. massinha com açúcar e canela. Nossa, ai, que Aham. me ganha. E é Eu, claro, né, Canadá, gente, não tem como falar de Canadá sem falar de Tim Hortons. claro, com Eu amo certeza. agora que tá no verão, né, o Refresh, que eles chamam de Quencher, né, que é tipo Hum, refresco de strawberry lemonade, é uma delícia, nunca tomei, bom é saber. muito bom. E os donuts, né, os de maple syrup eu São adoro. deliciosos, eu também gosto. Eu também gosto. E eu adoro o de chocolate também. O que é branquinho, eu não sei o nome deles, eu sei que é branquinho com chocolate em cima. Sei, é o Boston Cream. Ah, é uma Porque delícia. o todo de chocolate eu não gosto muito, mas ele consegue um Com equilíbrio. creme, e vem um creme branquinho dentro, Sim, por né? cima. Parece creme de sonho, né? Eu lembro, eu acho que é por isso que eu gosto, porque eu amo creme de sonho. Então É uma é delícia. onde me traz a memória afetiva. E me diz qual foi o lugar mais interessante que você já foi no mundo, tirando Nova York. Tirando Nova York. Você sabe que eu comecei a viajar muito cedo por conta dos intercâmbios da escola, do colégio. Sim, E eu sempre ia para os Estados Unidos, então minha referência era os Estados Unidos. E se você me perguntasse há 10 anos atrás, ia falar Estados Unidos. Mas sim. aí eu resolvi dar oportunidade para outros destinos. E aí eu fui para a Europa. Conheci Uhum, vários países, viagens diferentes, né? sim. Mas em termos assim de conhecimento, cultura, gastronomia, para mim, Itália foi um Ai, que lugar sonho. maravilhoso que eu conheci. Hum. Na Itália, Florença foi a minha cidade favorita. Ai, Tudo que a ver incrível. comigo. Eu amei a Itália Sim, demais. A gastronomia, eu amo massa. Então, assim, eu para também mim a amo. Itália foi muito especial. Mas acho que o lugar mais que eu nunca vou esquecer, eu posso dizer que é o Horseshoe Bend, que fica na Horseshoe cidade de Bend. Page, no Arizona, e é uma Uhum, parte do complexo do parque do Grand Canyon. uhum, Então é um lugar assim, é onde a Britney Spears gravou o clipe dela, I'm Not a Girl, uhum. Not Yet a Woman. Então, assim, Ah, o lugar é incrível e parte ali do lugar ele é preservado por tribos indígenas que moram ali ainda. Então, assim, aham, foi uma experiência incrível que eu tive que assim legal. com
com a natureza, né? O Rio Colorado lá embaixo. Nossa, E a deve ser ferradura. lindo É demais. lindo, é lindo. Inclusive é o meu wallpaper de celular até Ai, que hoje. legal. Eu visitei lá 2016 e todo Nossa. mundo que fala, eu vou para Las Vegas ou Califórnia, eu falo, você precisa ir para Page conhecer Não o deixa Horseshoe de ir Bend. lá. Bom saber, já vou colocar aqui na minha listinha, viu? Porque É a gente tá lindo. querendo ir pra, a gente tá perto, a gente tá querendo ir pra Califórnia, então já vou avisar meu marido. Tem um lugar Pode que não contar pode deixar de comigo, que ir. eu Ah, posso dar bastante dicas. certeza, certeza. Adoro, adoro viajar e adoro Espere montar por roteiro. mim. Espere por mim, te mandando mensagem. Me socorre aqui. Inclusive a Débora, a Dezinha que é da Brains, também voluntária Uhum. com você, ela foi pra Disney comigo. Ai, que Aí ela legal! fala, Jeff, não tem como, você é o cara da Disney, você conhece tudo. Então, Ai, que assim, massa. Orlando, Califórnia, Nova York, pode falar comigo que eu vou conseguir dar boas dicas. Vou pedir coisa, porque são, assim, são as minhas próximas viagens, que eu tenho certeza que a gente vai fazer isso num tempo mais curto, né? Aham. Nova York eu já fiz meu marido, porque minha viagem de aniversário é a partir de agora. Todo aniversário agora eu tô em Nova York, não tô Nova nem York. aí, se vira. Daqui um mês eu tô programando, inclusive, passar um final de semana lá. Eu fico vigiando, eu quero ir antes, mas, por exemplo, eu não quero deixar a oportunidade do meu aniversário. Então, eu vou ficar vigiando aqui as passagens, que As assim que eu puder, eu já passagens. quero ir. Tá certo. E a Califórnia, meu marido é louco pra conhecer. Eu também sempre fui louca pra conhecer São Francisco, tipo, é o Ai, lugar que São eu Francisco é maravilhoso. sempre É uma sonhei em cidade conhecer. linda demais. É... A Califórnia é muito grande, né? São Sim. Francisco é bem distante de Los Angeles. Uhum. Los Angeles é aquela vibe de cinema, praia, Malibu, Santa Mônica. Sim. Enfim, Califórnia é maravilhoso. Eu sou suspeito para falar. Bom, bom saber que eu já tenho pra quem recorrer nas minhas próximas viagens e pra onde pedir socorro. Pode contar comigo. Eu vou ajudar com muito prazer. Obrigada, Jeff. Ah, Jeff, muito, muito obrigada. Eu adorei nosso papo. Foi muito gostoso, muito tranquilo. E estamos aqui encerrando mais um episódio do nosso Brainscast, é o nosso segundo episódio, para ser mais específica. Obrigada de coração por ter aceitado nosso convite, aceitado participar, por ter dado essas dicas muito legais, que para mim também foi super, super de grande valor. E a gente se vê por aí nas próximas. Tá Viu? certo, Laís. Obrigado pelo convite, obrigado aí todo o pessoal e o time da Brains. E a gente vai se falando e a gente se vê numa próxima. Com certeza. Olha, lembrando que o Brand está em todas as redes sociais. Então, se você ainda não nos segue, não conhece muito bem a gente, é só procurar @BrainsCanadá no Instagram e Brains Network Group no LinkedIn. E acompanhe também o nosso canal no YouTube. Lá vai ter o nosso podcast gravado. Também tem vários outros workshops, outros eventos que a gente já fez, principalmente os online durante a pandemia. Você também encontra tudo lá. Muito conteúdo profissional sobre o nosso mercado aqui no Canadá, sobre o mercado de comunicação aqui no Canadá. E se você é da área de marketing e já está no Canadá, entre em contato conosco para ser adicionado no nosso grupo de WhatsApp e conversar diretamente com toda a nossa comunidade aqui. Como a gente já falou, a gente se ajuda bastante. Vamos deixar o arroba aqui na descrição. Se o Jeff deixar, vou deixar o arroba também da escola dele, que se você está ouvindo aqui, você está para vir em algum Claro. momento, pode pedir socorro lá para a escola dele para te ajudar de tudo que você precisar para o seu intercâmbio. E Jeff, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco. Espero que todos tenham gostado de ouvir o nosso bate-papo, que eu adorei. Espero ter ajudado também, de alguma forma, quem está nos ouvindo. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.